Já estamos ao vivo, né? Vamos esperar o pessoal entrar por aí. Deixar bênção do Senhor Jesus Cristo. Ao vivo, live em casa, né, da comunidade cristã, Igreja do Amor. Igreja que eu amo, igreja que eu tenho coração aberto por ela. É a palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado é teu nome, Jesus Cristo. Exaltada és tu, grande bênção do Senhor Jesus. Onde sei te exaltar, o milagre Timóteo. Deus vai te ajudar. Obrigado, Jesus Cristo, exaltado és tu. Oh, aleluia, Jesus. Vai cumprir a promessa que fez há um tempo atrás. No meio da multidão, Deus vai te estender as mãos. Vamos esperar o povo entrar, são 19 horas e mais 10 minutos. A gente entrou um pouco já cedo, né? Agora são 19 horas e mais 10 minutos. A gente entrou um pouco à tarde nessa live, a live da comunidade cristã, Igreja do Amor. Então a gente vai estar esperando o pessoal entrar aí. O pessoal todo do grupo lá da comunidade cristã. Nós que somos a Igreja do Amor, nós que estamos sempre na presença do Senhor Jesus Cristo, fazendo o melhor para Ele, para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus no qual nós acreditamos, desse Deus no qual nós cremos, desse Deus no qual nós confiamos. E é sobre esse Deus que nós queremos falar essa noite através dessa live. Eu quero passar para vocês dois assuntos bastante polêmicos, bastante comentados. Embora alguns de vocês já me conheçam, alguns outros não me conhecem, fique a partir de agora me conhecendo. Eu sou o Bispo Ulisses Lucas, também posso ser o pastor Ulisses Lucas, como diácono Ulisses Lucas, professor de teologia sistemática, e eu trabalho na ênfase da teologia mais completa. Qual é a teologia sistemática? Qual a gente aprende a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente aprende a Bíblia de uma forma completa, de Gênesis a Apocalipse. Dentro dessa passagem de Gênesis a Apocalipse, cada livro desses 66 livros da Bíblia protestante, qual é essa Bíblia que nós temos, dessa Bíblia qual nós chamamos de Vulgata na sua tradução, nós começamos a compreender realmente a essência desse Deus no qual nós cremos. E na essência desse Deus no qual nós cremos, nós temos que entender a veracidade da palavra. O que é a veracidade da palavra? O entendimento verdadeiro da palavra. Você que está nos acompanhando aí, eu quero que você já diga o seu Paz do Senhor, diga o seu amém, diga o seu glória a Deus. Participe conosco aí então, vai dar o seu curtir também aí, já vai fazer o seu comentário a partir de agora nessa live toda especial. Tá bom? Porque nós estamos nesse momento, a partir de agora, nós vamos falar realmente da essência da palavra de Cristo, na essência da palavra do Senhor Jesus Cristo de uma forma completa, através de uma exegese, para nós compreendermos esses temas muito polêmicos, temas que realmente as pessoas venham a se confundir, temas que realmente as pessoas venham às vezes a não saber abordar de uma forma correta. Paz do Senhor, ministro Glaucus possa já estar conosco aí, que Deus abençoe, ministro. Tá dando aí paz do Senhor, bispo Ulisses Lucas, tá? Depois ali nós vamos botar a tua ali, inicia aí, ô ministro, para fazer a chamada comigo, tá? Daqui a pouco, depois na interpretação do texto, eu quero que tu faça aí a chamada comigo, pra gente estar conversando a respeito da palavra de Deus. E logo depois da tua chamada da palavra de Deus, também lá com a irmã Nina vai estar o ministro Rogério Cipriano. E aí a irmã Nina vem também, irmã Nina, pede para se convidar ali para a transmissão ao vivo, para nós estar com o ministro Rogério Cipriano junto também, para comentar aí a respeito da palavra de Deus, a respeito desses temas bastante polêmicos. E não é tão polêmico, na verdade, são apenas interpretações equivocadas de pessoas que não compreendem a palavra de Deus. Independentemente do credo religioso, independentemente da denominação religiosa, há pessoas que não conseguem compreender a palavra de Deus no seu todo. E por isso essa noite, numa live completa, não digo completa, mas numa live que nós iremos abordar esse tema, que nós iremos falar sobre esse tema muito importante, eu quero que você acompanhe comigo, eu quero que você repasse para os seus amigos,
que também são de alguma denominação religiosa que não conseguem compreender esse texto. A irmã Silvânia Apolinária também está dizendo paz do Senhor. Paz do Senhor, irmã Silvânia, que Deus abençoe também grandemente tu e tua casa. Tá bom? Muito obrigado por estar participando aí também juntamente conosco. Meus amados, eu vou pedir para todos vocês aí, antes de nós fazer a abertura dessa live, nós iniciarmos a leitura do texto bíblico, eu quero convidar você a fechar os teus olhos, eu quero convidar você que está na sua casa, eu também estou aqui na minha casa, né? E também estou aqui nessa live, podendo transmitir para vocês a palavra de Deus através dessa Bíblia Sagrada maravilhosa. Então, a partir de agora, eu quero que você aí, vou voltar a estar com vocês, a irmã Silvânia. Que bênção, irmã. Que bênção, realmente tu faz falta na comunidade, faz falta na Igreja do Amor, né? A Igreja do Amor, seu louvor lá sempre trazendo uma bênção, sempre trazendo uma unção para nós. Que Deus abençoe grandemente. Nós esperamos sim a irmã de volta para a comunidade cristã, a Igreja do Amor. A irmã sim faz diferença, irmã. Tá bom? Próximo sábado, então, próximo sábado também já estarei por lá. No próximo sábado nós teremos aí, nós estamos, né, no projeto Avança Povo de Deus, a Igreja Não Pode Parar. E nesse Avança Povo de Deus, a Igreja Não Pode Parar, nós também estamos sobre a campanha Aos Pés da Cruz. E aos pés da cruz tem recebido bênção demais. Ao pé da cruz tem acontecido coisas fenomenais, que só por Cristo Jesus mesmo. Quem tem participado conosco nessa campanha ao pé da cruz, só um trechinho aqui, nós temos cura. Nós temos cura de causas impossíveis. Nós temos recebimento de bênção de causas travadas há mais de anos. Nós temos aí as coisas acontecendo ao natural mesmo, assim. É tu botar um dia na campanha e no outro dia tu receber. A campanha ao pé da cruz, ela é tão fenomenal, ela tem dado tanto resultado mesmo, que todos que têm ido lá tem a resposta para tudo. Tem para tudo, para saber realmente que Cristo Jesus, esse nosso Senhor, Deus poderoso, está conosco. E portanto é importante, meus amados amigos, você que me acompanha nessa live, você, meu amado irmão, está conosco todos os sábados a partir das 19 horas, na rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1036, bairro Centenário, em Torres. Nós temos comunidade cristã, nós temos a Igreja do Amor, tá certo? Eu quero convidar você agora a fechar os teus olhos aí, onde você está na tua casa, bota a mão no teu coração, ou então pega você mesmo, coloca a sua mão. Eu quero que você na sua casa pegue alguma coisa que você queira ungir, que você queira trazer a bênção. Pega aí agora e começa a orar comigo, pra gente abrir então essa live, esse estudo dessa noite maravilhosa, tá bom? Eu quero que você acompanhe conosco, porque você estará agora na Palavra de Deus em essência, a Palavra de Deus na veracidade. Nós somos o fato, o foco da teologia sistemática em evidência, tá bom? Feche teus olhos agora, acompanhe e ore comigo dizendo: o amado Deus, santo e poderoso de Israel, o amado Pai, a partir de agora, meu Pai, o teu povo que se chama pelo teu nome, o teu povo que te ama, Senhor, o teu povo que te serve com o coração, o teu povo que te serve, Senhor, realmente na veracidade da tua palavra. Ela está aqui agora, meu Pai, entrou nessa live, ele está no seu lar, ele está no seu trabalho, ele está agora, meu Pai, viajando, ele está agora, meu Pai, num centro de recuperação, ele está agora no hospital, ó Deus poderoso. Abençoa essa pessoa, meu Pai, multiplica a tua rica bênção sobre ela, coloca o teu anjo da guarda a abençoar, a proteger, a livrar de todo mal, de toda obra, Senhor, maligna, que tem, meu Pai, tentado afastar pessoas do teu caminho. Eu sei que nos últimos tempos, Senhor, a iniquidade ia se aumentar, eu sei que nos últimos tempos o amor ia se esfriar, e tem pessoas que não amam, Senhor, tem pessoas que não têm feito o amor valer a pena, mas nós somos a comunidade, mas nós somos a Igreja do Amor, e nós amamos o próximo, nós temos amor ao próximo sim. Em teu santo nome, Jesus Cristo, eu abençoo agora a todos. Amém e graças a Deus. Quero agradecer a todos vocês então que estão conosco aí na bênção e na graça do Senhor Jesus. Vem cá, minha esposa, vem cá, traz um pouquinho, quero só dar um oi aqui com meu filhinho Davizinho. Vem cá, Davizinho. Fez aniversário, ontem a gente fez uma festinha pra ele aqui em casa, né? Só nós da família. Olha aqui, ó. Tá aqui o menininho, vem cá, Davi, vem cá se apresentar aqui. Futuro ministro aí, ó, da comunidade cristã, Igreja do Amor. Dá um oi pro pessoal lá e diz, ó: paz do Senhor, povo de Deus. Tamo na bênção, tamo na fé, tamo ligado, tamo junto. É, Davizinho, ó. Dá um oi pro pessoal lá. Diz: nós somos a Igreja do Amor. Nós somos verdadeiramente o povo do Senhor que ama uns aos outros. Dá um sorriso pro povo, diz assim, ó: eu amo o Senhor. Diz: eu amo o Senhor. Fala, filho, hã? Ah, bem, então minha esposa está aqui do lado, cheirinho de comida, tá saindo a comida, hein? Tá saindo. Nós vamos aqui, ó, vamos fazer o alimento espiritual, e daqui a pouco nós vamos partir para o alimento físico, né? Aí convidar você, meu amado irmão, minha amada irmã, a pegar a sua Bíblia, a pegar a sua escritura sagrada
e você ir para o livro da carta do apóstolo Paulo, para 1 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 1. 1 Timóteo, no capítulo 3 e versículo 1. Primeiro tema polêmico, primeiro tema que eu quero falar para vocês. É um tema que o ministro Glaucus gosta bastante, ele comenta bastante, ele bota ordem na casa lá. Sabe o que é botar ordem na casa? Ele comenta a respeito do pastor, né? Ele fala assim, ele fala pra mim, pastor, não é pastor, é bispo. E eu acho essa consideração dele bem importante, porque nós vamos ver na palavra de Deus a hierarquia bíblica, ou seja, a hierarquia bíblica constituída, que é o que tem dentro da palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus ela fala de 3 princípios para nós, no Novo Testamento, para nós, sobre o conceito do apóstolo Paulo, a igreja em que Pedro fundava a igreja, Paulo doutrinava a igreja. E essa igreja que Pedro fundava e Paulo doutrinava, ela continua sendo a nossa igreja de hoje, a igreja que nós temos hoje. E para falar sobre esse tema, que é a hierarquia bíblica, para vocês entenderem, eu quero que você vai abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo 3, do 1 em diante, e nós vamos falar sobre por que as pessoas ainda dizem e falam a respeito de ter pastor. Porque o pastor, vocês olham numa reportagem aí, o pastor é sempre ofendido, o pastor é sempre criticado. Tem pessoas que não aprenderam ainda o conceito de o que é um pastor, o que se deriva o termo pastor. E por que daí no catolicismo nós temos o padre, tá? Nós temos o padre, nós temos daí o bispo, que o catolicismo também traz o bispo, e as pessoas se confundem que o bispo ele é algo do catolicismo. Mas eu vou trazer para você agora, biblicamente, eu quero que você acompanhe a Bíblia comigo. A Bíblia é a tua fonte de iluminação, a tua Bíblia é a fonte de sabedoria, a Bíblia é a palavra de Deus. E é nesse texto da palavra de Deus que nós vamos entender que existe o diaconato, existe o presbitério e existe o episcopado. Muitos não sabem e dizem que o episcopado, ou seja, o bispo, ele é uma figura que é do catolicismo, que é algo que o catolicismo inventou, mas a hierarquia mesmo bíblica que teria que existir no nosso tempo, para nós agora. Nós, ano 2020, certo? Ano do 22, século 22 da era cristã, nós apresentamos um contexto de diácono, presbítero e episcopos, ou seja, bispo, o episcopado. Preste atenção, quando se fala em missionário, quando se fala em levita, quando se fala diversos... vocês podem me ajudar aí, os ministros que estão aí, o pessoal que está em casa e que está me acompanhando, pode dizer alguns cargos que se tem nessas igrejas aí, né? É levita, é o que mais? É obreiro, né? É levita, é obreiro, o que mais? Tem missionário, tem diversos cargos, né? Mas biblicamente nós entendemos, e isso é bíblico, tá? Que só existe 3 funções. Ou tu é diácono, tu tem a diaconia, o servir, diaconia, servir, tá? É a obra do diácono, é servir. Ou tu tem o presbitério, ao presbítero, esse presbítero é ornamentar, conduzir o rebanho, ou seja, trabalhar a igreja, certo? Fazer o sacramento da igreja. O que é o sacramento da igreja? Dizer a doutrina bíblica, trabalhar sobre o posicionamento de batismo, sobre o trabalho de doutrina e costumes bíblicos, trabalhar a essência da palavra de Deus. E nós temos o episcopos, que é os bispos, onde estão nessa categoria os mestres e doutores. E aí nessa categoria mestres e doutores são pessoas que são capacitadas. O ministro Glauco está me lembrando de evangelista. Eu estava pensando, ministro, desse evangelista. O ministro também me lembrou agora. Evangelista e missionário, né? Evangelista e missionário. Olha bem, você já pode ver na etimologia da palavra, ou seja, na formação do conteúdo da palavra. Evangelista é aquele que propõe o evangelho. Então eu sou evangelista. Você que crê no evangelho, que passa o evangelho, você é evangelista. Missionário é todo aquele que faz a obra do Senhor, ou seja, que faz uma missão. Quem tem uma missão a se fazer é missionário. Então você, eu não sou nada na igreja, você é missionário. Eu não sou lá no banco da minha igreja, você faz uma missão na tua igreja, tu é missionário. É ou não é? Você faz o que? Uma obra evangelística, você prega o evangelho, você tem um folheto da sua igreja, você faz uma live para a sua igreja, você prega desse seu Deus, você é um órgão obreiro, você é um evangelista. Agora, meu amado, se você faz o ato de servir na condição da igreja, você aí tem uma unção, que a unção está lá no livro de Atos,
o único livro histórico do Novo Testamento, o Evangelho. Você olhar o livro de Atos, passou os Evangelhos, passou Marcos, passou Lucas, passou João, passou Mateus, Marcos, Lucas e João, passou os 4 Evangelhos, vem o primeiro e único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Você vai ver lá no capítulo 6 do livro de Atos sobre a escolha da diaconia, ou seja, sobre os diáconos. Igreja, essa é a estrutura bíblica para o nosso tempo. Não houve mudança, esse Deus não mudou, a hierarquia bíblica não mudou, ela não se transformou. Ela continua sendo a hierarquia constituída biblicamente. Então, no livro de Atos, quem não sabe ainda entender a história sobre a formação dos diáconos, os apóstolos escolheram entre eles 7 homens, chamaram do povo e escolheram do povo. Entre esses 12 que ali estavam, os apóstolos só vão chamar 12 homens que sejam cheios do Espírito Santo, que tenham um bom testemunho, que sejam realmente pessoas em que fazem a diferença, tá? Entre esses 7, nós escolheremos e serão então diácono. Diaconia na palavra grega, que significa irão servir a igreja. E aí, meus amados, os apóstolos, hoje no nosso tempo não há apóstolo. Por quê? O termo apóstolon significa trazer algo novo, abrir as boas novas. Então um apóstolo que vocês veem em algumas denominações, algumas igrejas, que diz, o apóstolo fulano de tal, um homem de Deus. Esse apóstolo, o último apóstolo, foi João. João aquele que escreveu o Apocalipse, João aquele que era um dos 12, João aquele que era o amado do mestre. Esse foi o último apóstolo. Depois desse apóstolo, não tem para o nosso tempo mais apóstolo. Então, biblicamente, tu chamar alguém de apóstolo hoje, você já se enquadra no chamado ficarão de fora os idólatras, já é idolatria. Chamar um homem hoje de apóstolo é pura idolatria. A palavra de Deus não diz isso e eu quero conversar com vocês. Nós vamos ler o texto explicado em exegese de A a Z nessa noite. Então, chamar alguém de apóstolo hoje, você está chamando alguém de quê? De que você é idólatra. Você está auto se denominando idólatra, tá bom? Mas chamar alguém de diácono, chamar alguém de presbítero, o presbítero é a irmã Sônia Pérez, né? Irmã Sônia Pérez, paz do Senhor Jesus Cristo. O presbítero, ele é sim o homem que conduz a igreja. O presbítero é na figura que muitos falam sobre ser pastor. Muitos hoje falam o pastor, né? Mas é o presbítero, biblicamente é o presbítero, o presbitério, é o presbítero, o que governa a igreja, esse é o presbítero, ele é biblicamente. Então, biblicamente, nós temos o diácono, nós temos o presbítero e nós temos o episcopos, o bispo, tá? Então vocês não estão com a Bíblia aberta aí, quem já está com a Bíblia aberta aí, diga assim, ó, eu amo a Jesus. A irmã Nina também está presente, irmã Nina. Ministro Rogério está por aí, irmã Nina? Pode dizer um ok para nós aí, pode dizer glória a Deus aí. Coloca para nós aí se o ministro Rogério Cipriano também está por lá. Nós temos o ministro Glaucus Posser também por aí. O ministro Glaucus Posser aí é juiz de paz e capelão. É para mim, hoje, informação dentro da cidade, hoje um dos melhores. Para mim é um dos melhores, um de maior formação e que realmente compreende a palavra de Deus. Não é que nem essas meia dúzia que existe por aí, que se autodenomina o pastor aí que não entende a compreensão bíblica. O homem é fera mesmo. Eu sei porque eu sou professor de teologia sistemática e ele sabe disso. E é complicado o homem. O homem não é fácil para bater em debate de teologia. O homem é fera. O homem é fera. O ministro Rogério Cipriano está começando também com nós e tem uma vocação extraordinária para um presbítero, tá? Também tá por aí, né? Tá ali com a irmã Nina. O homem também tem cada dia mais um processo de evolução. Como eu digo, a comunidade cristã, a Igreja do Amor, só pega pessoas que realmente o Senhor diz, ó, tu vai ser da comunidade cristã, tu vai ser da Igreja do Amor. E esse é o diferencial, né? Então por isso que é uma igreja que faz o diferencial. Meus amados, nós vamos ao texto então. 1 Timóteo no capítulo 13, no versículo 1. Eu parei um pouquinho o som aqui para nós conseguirmos compreender melhor o áudio, para você me acompanhar aí, tá? Tá muito alto o som, né? Eu não consigo... Então, 1 Timóteo, no capítulo 13, no versículo 1, diz assim, ó. Esta afirmação é digna de confiança. Eu estou a tradução aqui, tá? Da Septuaginta, então ela vai estar um pouco diferente, talvez, da Vulgata que vocês estão transliterando aí. Ela vai estar aqui na Septuaginta e talvez vai ter algumas palavras diferentes, mas são palavras que realmente trazem o contexto bíblico. Calma, só um pouquinho, calma. O pai está aqui numa live aqui. Esta afirmação é digna, meu filho veio brincar comigo aqui, né? E eu falei para ele que nós estamos numa live. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, tá? Deseja uma nobre função. Então, ser bispo deseja uma nobre função.
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, tá? Marido de uma só mulher, moderado, sensato, tá bom? Respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Então aí, meus amados, nós compreendemos uma ideia. Em que fala a respeito do episcopado. E aí nós vamos começar a compreender e vamos começar a entender que o episcopado, ele é alguém que traz o conceito de ser o mestre e ser o doutor. Então, olha bem, isso é Paulo, olha bem, o apóstolo Paulo falando a Timóteo. Timóteo seria um futuro bispo, tá? E mais pra frente vocês vão entender a compreensão da história bíblica. Te amo, meu amor, tá? Sobre a respeito do episcopado. Então, quando diz assim, ó, esta afirmação ela é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, tá? Hospitaleiro e apto para ensinar. Então agora, meus amados, nós começamos a compreender que esse apto para ensinar está dizendo que o bispo ele tem que ser um mestre, ele tem que ser o doutor. É aquilo que o apóstolo Paulo vai falar sobre quem tem a vocação, quem tem o dom. Então não é todos que ensinam, não é todos que pregam a palavra de Deus, não é todos que conseguem compreender a palavra de Deus de A a Z, de Gênesis a Apocalipse. Por mais que alguns digam que o Espírito Santo vai me dar, é o Espírito Santo que me instrui, é o Espírito Santo que me ensina, é o Espírito Santo que... As pessoas têm essa mania, elas têm esse jeito muito feio de compreender a palavra de Deus, de dizer que o Espírito Santo dá tudo. O Espírito Santo não dá nada. O Espírito Santo te dá simplesmente aquilo que tu busca, aquilo que tu consegue alcançar. Então, meus amados, para te alcançar isso aqui, tu tem que estudar muito, tu tem que dobrar muito teu joelho, tu tem que entrar muito em oração, tu tem que entrar muito em jejum, tu tem que compreender, tem que ler a Bíblia, tu tem que abrir Gênesis e até Apocalipse, ler, reler, aprender exegese, aprender arqueologia, aprender a bibliologia, aprender todo a hamartiologia, enfim, soterologia, pneumologia, enfim, entender toda a compreensão da palavra de Deus, para te poder ser um mestre, um doutor, para te poder ensinar. Por exemplo, tu vai na escola. Tu sabe mais que a tua professora? Tu não sabe. Por quê? Porque você está na escola para aprender com a sua professora. É ou não é? Você vai no médico porque você está com alguma enfermidade, com alguma dor. Tu vai no médico para que o médico possa te medicar. Então, quer dizer, tu não sabe mais que o médico, né? Por mais que a gente diga, vou tomar tal coisa porque é bom, eu vou fazer aquilo outro porque é bom. A minha avó tem uma receita caseira que diz que é boa. Mas tu vai no médico porque tu acha que o médico ele pode realmente solucionar o teu problema porque ele é perito naquilo que ele faz. Ou seja, ele domina a área. O médico domina o corpo humano. Um engenheiro. Você chama um engenheiro para o engenheiro olhar, ver a planta, trabalhar na sua obra, colocar a sua obra. Por mais que tenha um mestre de obra, por mais que tenha ali pessoas que para fazer e levantar essa obra, precisa de mão de obra qualificada, que vai ter quem? O ferreiro, vai ter aí o carpinteiro, vai ter que ter o servente para fazer a massa para o pedreiro, para levantar o tijolo, para botar o alicerce, enfim, né? Então, assim, tu olhar que o arquiteto ele também tem que estudar para entender para que o projeto dele não venha desmoronar e venha cair. Então assim, vamos entender e compreender que o bispo ele é a coluna dessa igreja. Ou seja, é a sabedoria dessa igreja. E isso biblicamente está colocado no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 1 em diante, em que você vai ver sobre o bispo. Aí eu só quero complementar essa história de que o bispo é do catolicismo, tá? Que ano nós temos fechado a Bíblia Sagrada aqui? 96 depois de Cristo, tá? Lá, livro de Apocalipse, João, o amado do mestre, aquele que faz o Apocalipse, a revelação final, fecha o livro no ano 96. Sabe que ano nasceu o catolicismo, meus amados? O catolicismo ele nasce em 325 depois de Cristo. Então, se o catolicismo nasce em 325 depois de Cristo, eu estou falando aqui do ano 100 depois de Cristo. Ou seja, 225 anos antes, tá bom? Como é que o bispo já está na Bíblia marcado como sendo ele da hierarquia constituída bíblica e o bispo vem do catolicismo? Vocês vê como as pessoas que não compreendem, que não estudam, que não leem, ou que não foram chamadas para ser mestres, que não foram chamadas para ser doutores, confundem a cabeça de pessoas que querem realmente aprender a essência da verdade. Isso tem acontecido muito, né, ministro Glaucus? Tem acontecido muito, né, ministro Rogério? Tenho certeza que isso tem confundido pessoas que não têm a mínima condição de ser ministros realmente. E aí se tem um título lá, o pastor fulano de tal, comanda a igreja tal, e nós entendemos então que o bispo ele é a coluna principal, ou seja, é o bispo que é o homem da sabedoria, e é o homem que é
o mestre, o doutor é o bispo. Agora vamos entender o que é o presbítero, o que é o trabalho que eles denominam pastores, tá? Pastor é pastor de ovelha, aquele que rebanha a ovelha. Cristo se denomina, olha bem, na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, diz que Cristo é o pastor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Cristo se denomina pastor. Sabe por que Cristo se denomina pastor? Porque a principal atividade do povo em que ele criou, a atividade de Yehud, o Eterno, criou e formou, que era Israel, 64% da atividade desse povo era o rebanho de ovelhas, ou seja, trabalhavam com ovelhas. Tinha 64% dessa população era pastores de ovelha. Então ele traz o trabalho dizendo que eu sou bom pastor, porque ele está falando para a sua casa, ele está falando para Israel. Então pastor é o pastor de ovelha. Só que biblicamente, pela palavra de Deus e pelo apóstolo Paulo, o presbítero é quem faz a função de que denominam-se pastores. É o presbitério, ou seja, que governam a casa do Senhor. E isso eu quero falar para vocês, e que vocês peguem a palavra de Deus para a compreensão aí de vocês, tá? No capítulo 4, no capítulo 5, olha bem, pega no capítulo 5 aí, e no versículo 17. Capítulo 5, 1 Timóteo 5,17, pega a Bíblia e tu vai ler o seguinte, ó. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então vamos entender. Então o presbítero ele tem o trabalho também aqui de pregação e de ensino. Só que o bispo lá está dizendo que ele tem que ser apto para ensinar. Porque repassa numa hierarquia que a gente chama de constituída e que ela é uma pirâmide formada pelo próprio Senhor. Ou seja, tem o bispo e depois tem o presbítero. O bispo é homem, mestre e doutor que ele vai instruir esse presbítero. E esse presbítero vai instruir os seus diáconos e os seus membros. Vocês estão me entendendo como tudo vem numa hierarquia constituída, assim como tem a família, projeto de Deus. Deus é a família. Dessa família tem o homem, tem a mulher e tem os filhos. Também é projeto de Deus. Deus sempre formou uma coluna, sempre formou uma estrutura. E essa estrutura ela tem que ser respeitada. Ela tem que ser uma estrutura que venha a ter uma evolução para que as coisas dê certo, para que as coisas produzam um efeito. Então entendemos, nós temos o presbitério, sim, nós temos o episcopado, que é o mestre doutor, o presbitério, que é aquele que comanda assim daí o diaconato e comanda os membros. Então esse que fala aqui no capítulo 5, 17 de Timóteo, quando fala sobre cujo trabalho desse presbítero, ele é a pregação e o ensino, é porque ele vai ter que pregar sobre doutrina, vai ter que pregar sobre sã costume bíblico, vai ter que pregar como é que as pessoas conseguem viver, ser abençoada, vai ter que pregar realmente a palavra e a essência de Cristo. Por isso que o presbítero ele tem que ser o que? Capacitado para administrar a igreja do Senhor. Esse é o trabalho do presbítero. Isso não é trabalho para o bispo e não é trabalho para o diácono, é para o presbítero. Assim como também ser apto para ensinar, ser o mestre e ser o doutor, é trabalho para quem? É trabalho para o bispo. E não é trabalho para o diácono e nem para o presbítero. É para o bispo. É uma engrenagem. Cada um funciona exatamente como tem que se funcionar. Agora vamos entender aqui agora o diácono. O que é o diácono? As pessoas me perguntam assim, mas a questão desse diácono aí, eu quero ainda mostrar para vocês no capítulo 3, tá? 1 Timóteo 3 no versículo 12. Abra lá, 1 Timóteo 3, 12. Diz assim, ó. O diácono deve ser marido de uma só mulher, governar bem seus filhos e a sua casa, e os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Isso é o trabalho do diácono. Vocês estão me entendendo então que o diácono tem o seu modo operante, o bispo tem o seu modo operante e o presbítero tem o seu modo operante. Então, meus amados, para fechar a questão da hierarquia, existe o bispo, existe o presbítero e existe o diácono. E o presbítero, ele está sujeito ao bispo, que por sua vez está sujeito ao cabeça, que é Cristo Jesus, e que por sua vez o diácono está sujeito ao seu presbítero, e os seus membros, o corpo da igreja, que governa a igreja do Senhor Cristo, as ovelhas, digamos assim, que chamam, que daí as ovelhas eles são, porque pastor é Jesus, ele é o pastor dessas ovelhas, nós somos ovelhas, então... Esse que é o bom pastor, o nosso pastor acima de tudo, nós compreendemos em que aprendemos? Em que
temos sujeição ao nosso bispo, sujeição ao nosso presbítero, sujeição ao nosso diaconato. E aí está a hierarquia bíblica constituída. E olha bem, eu só falei o que está aqui no livro de 1 Timóteo, tá? Mas eu poderia falar lá no Evangelho, como eu falei para vocês, lá passando os Evangelhos, o primeiro livro histórico que é Atos, poderia estar falando sobre a carta aos Efésios, sobre a carta aos Gálatas. Tem muitos outros temas que falam sobre essa hierarquia toda colocada na palavra de Deus em exegese. Então, meus amados, hierarquia bíblica que eu tinha para explicar para vocês essa noite era isso. Quero fechar esse tema, que é o primeiro tema polêmico que eu vejo em muitas controvérsias. Se você tem alguma dúvida, você pode estar colocando no comentário ainda. Se você quer saber mais, você não quer colocar no comentário porque eu quero saber mais, nós temos a Escola Profética Samuel toda terça-feira lá na Escola Bíblica, né? Que nós temos a Escola Profética Samuel lá na Comunidade Cristã, Igreja do Amor, toda terça-feira, 19 horas, a gente explica a Bíblia passo a passo. Você é grande convidado. Agora, então, nesse segundo tema importantíssimo também, é o texto que nós vamos pegar. Quem tem a sua Bíblia para o livro de 2 Coríntios. Pega a sua Bíblia aqui, já estou aqui no livro de 2 Coríntios. Oh, Jesus Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. E nós vamos no versículo 4 em diante, tá? Quem quer ler depois aí mais o começo, até posso começar a ler, até vou parar um pouquinho, tá um pouco alto esse som aqui pra mim, eu vou baixar um pouquinho aqui. Eu gosto daquele Deus vai te usar, vou botar aqui, vai te exaltar. Rapaz, tô aprendendo com o ministro Glauco aí, a gente cantar, de vez em quando a gente vai na igreja, a gente arrisca um louvor lá, né? Ó, com cego andei, perdido vaguei. Grande conversão, é maravilhoso estar na presença do Senhor, é bom demais, né? 2 Coríntios, então, já pega a tua Bíblia que nós vamos para o segundo tema polêmico dessa noite. 2 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 4 em diante. Nós vamos ler a palavra de Deus aqui. O ministro Glauco, tu quer botar para nós aí pedir para chamada ali, pedir para convidar alguém aí? Tu quer entrar comigo ao vivo aqui para a gente explicar? Tu bota aí no teu Facebook aí, coloca aí para participar conosco na transmissão ao vivo aí, ministro. Tá por aí, ministro Glauco? Bota pra nós aí, daí tu já chama aí que eu vou botar, daí fica na metade da tela, aqui fica eu e tu. A irmanina também pode chamar lá, a irmanina, o ministro Rogério Cipriano tá contigo aí, né? Se o ministro Rogério tá contigo aí. Igreja, eu tô aqui na minha casa, tá? Que a minha casa é simples, é humilde, tô com a minha Bíblia Sagrada, tô gravando no meu celular, não tem nada de fora do contexto, tá? É coisa muito simples, e nós só estamos falando da palavra de Deus pra gente tirar algumas dúvidas aí, e algumas repercussões que tá acontecendo em relação ao entendimento da palavra de Deus. Pode chamar aí também, né? Se quer chamar, pode chamar aí, tá? Eu quero que você pegue a sua Bíblia para o livro de 2 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 4, que nós vamos começar a entender agora a respeito do que a letra mata e o Espírito vivifica. O que o apóstolo Paulo estava querendo falar com isso, né? Quem é meu aluno na escola bíblica, ou quem já foi meu aluno na escola bíblica, e quem já compreendeu esse texto, inclusive tem muitos aí que são hoje ministros, são pastores, são bispos de outras denominações, congregações, que aprenderam comigo lá na escola bíblica, entendem esse texto aqui, tá? Vou ver aqui na chamada, o ministro Glauco tá por aqui já também, então, tá? Já vai aparecer daqui a pouco ao vídeo também conosco aqui. Quem já foi meu aluno, então, entende e compreende esse texto de uma forma bem correta, tá? Entende de uma bem... Pastor ministro Glauco, graça e paz, o Senhor abençoe. Tamo junto. Paz do Senhor, bispo, tudo na bênção, na graça, na paz. Tá me escutando? O áudio tá saindo certinho aí? Tá saindo perfeitamente, tá me escutando bem aí? Ok. Tô escutando bem. Tá na benção, então, ministro. Graça e paz, então. Tava aqui agora, nós estávamos comentando na primeira parte aqui, eu sei que estava acompanhando conosco ali, eu estava falando a respeito da hierarquia bíblica, né? E aí, o que tem para dizer para mim aí dessa hierarquia bíblica aí? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar... bispo, quero agradecer a oportunidade de estar nessa live participando, né, interagindo com os ouvintes aí, que estão sempre ligados aí na comunidade cristã, Igreja do Amor, né? Que não é a melhor, mas é a mais completa, né? Amém. Então, eu só quero dizer que sobre a hierarquia bíblica constituída ali, aquilo ali não tem mais que acrescentar e nem tirar uma vírgula, como a própria palavra de Deus diz, né? Mas só que nem eu digo assim, muitas pessoas hoje se titulam a evangelista, né? Também a missionário, a apóstolo. Eu queria saber como você ressaltou ali, o bispo tem que ser de uma mulher só, o diácono tem que ser assim assado, o presbitério também. Onde é que diz na palavra de Deus
como tem que ser o missionário, como tem que ser o evangelista, existe na Bíblia ou não existe? O contexto de missionário evangelista, ele não existe biblicamente, né? O apóstolo Paulo vai falar só no momento, a uns ele constituiu apóstolos, um ele constituiu doutores, outro ele constituiu evangelistas, porque o entendimento do apóstolo Paulo, quando ele faz essa percepção bíblica, é entender que todo aquele que cria o evangelho, que buscava o evangelho, ele é um evangelista. Por exemplo, quem é um missionário? É aquele que tem uma missão. Tu tem uma missão de propagar o evangelho. Tu, membro, você, diácono, você tem uma missão de propagar o evangelho. Então, tu é um missionário. Não tem uma função específica na Bíblia que diz que o missionário ele é alguém específico. Mas não, pelo contrário. Ele é quem tem uma missão. O evangelista é quem crê no evangelho. Ou seja, percebe-se que o evangelista é quem propaga o evangelho. Então, assim, ó, a não ser diácono, a não ser o presbítero e a não ser o episcopo, que é o bispo, eu não vejo nenhuma outra hierarquia bíblica constituída. Está me entendendo, ministro? E agora eu quero que alguém prove o contrário à palavra de Deus. Eu quero que alguém diga aí e mostre a referência bíblica para dizer aonde que está escrito que o missionário ele tem que levar uma missão para a África, uma missão para o Senegal, uma missão para o Nordeste brasileiro aqui, né? Ou para o nosso bairro aqui que tanto necessita, que tanto precisa. Onde é que está biblicamente que o missionário tem que fazer essa função? Tu não vê biblicamente isso, mas tu vê qual é a função do bispo, tu vê qual é a função do diácono, e tu vê qual é a função de quem? Do presbítero. Isso é hierarquia bíblica. Hierarquia bíblica é aquilo que é constituído biblicamente, ministro. É contigo aí. Pois é, ministro, é isso que eu digo, então, por isso que eu digo a Igreja do Amor, ela é a ilha bíblica, a qual está constituída, né, sem tirar e sem acrescentar nada. Né? Amém. E eu sou muito grato, fico muito feliz por participar e fazer parte da Igreja do Amor, né? Não, nós estamos juntos, ministro, tu sabe que nós estamos juntos, como eu disse para ti, tem um chamado muito forte aí, para ser um futuro bispo, né, tá dentro de um futuro episcopos aí. E eu vi a crescente do nosso entendimento bíblico quando a gente começou a se... Tu vê assim, parece uma engrenagem perfeita, né? Quando a gente começou a se reunir junto, eu você ali, o ministro Rogério Cipriano, o ministro Moacir, né? Nós não podemos deixar o ministro Moacir, o nosso ministro também, o Aldemir, também está sempre junto com nós. Então, assim, ó, começou a igreja a ter uma engrenagem de sabedoria maior ainda. Começou a igreja a alavancar maior ainda. Mas sabe por quê? Porque nós estamos alinhados com um princípio bíblico. Tu sabe que a casa em ordem, ela produz o quê? Crescimento, né? É como se eu dissesse a mulher tola é a mulher sábia. Ou como se eu dissesse a videira, nós entendemos, os galhos, os frutos, ou o começo da raiz. Tem tudo está alinhado para o crescimento. A gente só conseguiu ter essa sabedoria e esse conhecimento porque nós reunimos o útil ao agradável. Nós somos o complemento. Isso que é importante. Isso que eu tenho hoje, a Igreja do Amor, assim, ó, a diferença em relação a outras denominações, porque a gente faz valer a pena a palavra de Deus. A gente estuda a palavra de Deus. E tem igreja... eu vou perguntar uma pergunta para ti agora, é muito curioso. Só que veio de outras denominações, de outras... Bispo? Assim, ó, na palavra diz assim, ó, na palavra de Deus diz assim, ó, que um reino dividido não prospera, né? E nós ali na Igreja do Amor temos sempre prosperando, sendo muito abençoados, testemunho de cura, de quebra de maldição, é testemunho, porque nós temos sempre unido na verdade, na palavra, porque a palavra, ela nos fortalece, ela nos dá vida, tudo foi, se a gente olhar, desde Gênesis, tudo foi feito pela palavra, todos os milagres de Jesus foi feito pela palavra, então a palavra que liberta, a palavra que cura. Então, eu fico muito feliz por isso, né? De estar aprendendo com vocês aí, doutor. E crescendo na graça, no conhecimento e na sabedoria. Eu estou aprendendo junto, ministro. Tu sabe que são 23 anos estudando a palavra de Deus, e até hoje eu digo assim, ó, eu não sei nada. Quando as pessoas me perguntam assim, mas tu entende a palavra de Deus mesmo? Eu digo assim, não, eu estou aprendendo a palavra de Deus. Porque a gente está em constante aprendizado, né? Porque a gente tem que cada dia mais absorver, a gente absorve do próximo. Cada um que vai ali dar uma palavra, eu vou absorver aquela palavra também para mim adquirir sabedoria e conhecimento. Sabe por que tem muitas pessoas que não crescem, ministro? É porque elas, primeira coisa, antes de eu falar, eu tenho que ouvir, né?
Ouve. verdade. O Senhor o tempo todo ele diz para Israel assim, ó, ouve, ó Israel, ouve, ó Israel. Então, o ouvir é a diferença. Eu tenho que primeiro ouvir, para depois eu falar. E a Igreja do Amor ela é uma consequência disso. Primeiro a gente ouve, depois a gente fala, e aí o Senhor prospera. É benção, é benção. E É, um ponto muito, é verdade, um ponto muito importante que eu quero falar, que é sobre a Igreja do Amor, o amor que ela tem com o próximo. Ela aplica isso no seu dia a dia, não só na igreja, né? Mas também em casa, no não, trabalho. Todo mundo que vai lá é bem recebido, é amado, entendeu? Isso é a única igreja que eu vi até hoje, toda a minha caminhada, de todos os anos que eu passei com o evangelho, pulando de igreja em igreja. Hoje eu achei a igreja certa, que é a Igreja do Amor, onde eu fui bem amém, recebido, onde verdadeiramente eu me sinto amado ali pelas pessoas, né? amém. Onde a gente... Eu acho que caiu a transmissão do ministro aí, né? Eu acho que é a transmissão do ministro. Depois, se querer chamar, pode chamar também aí, tá, ministro? Caiu a transmissão do ministro. Ei, Manina, se o ministro Rogério estiver por aí, tá? Bota o ministro Rogério pra mim aí também daqui a pouco, tá? Vamos então ler aí o 2 Coríntios no capítulo 3. E nós vamos ler do capítulo 3, versículo 4, tá? Nós vamos compreender a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4 diz o seguinte, ó. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, tá? Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Olha bem, aqui o Senhor destaca bem forte, olha bem. O Senhor destaca porque o apóstolo Paulo está falando divinamente inspirado por Deus, né? Diz assim, ó. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nós entendemos, quando entendemos aqui a compreensão de nova aliança, entendemos que é ministros do quê? Do Novo Testamento, porque a palavra testamento ela é o quê? Pacto, acordo, né? O ministro nós estamos, a irmã Nina tá chamando aqui, vou botar a irmã Nina aqui, tá chamando. Nós entendemos que a palavra pacto, testamento, acordo, a palavra testamento ela é pacto, ela é aliança, ela é acordo. Nós compreendemos isso desde o livro de Gênesis, quando há pacto, quando há aliança, quando há acordo. O Senhor sempre fez acordo com o seu povo. Paz, Senhor, amado ministro Rogério Cipriano, tudo na bênção? Tudo na bênção, com a graça de Deus. Amém? Tá bom, irmão. Os comentários estão sendo uma bênção. E Amém. que Deus abençoe, né? Eu quero convidar que quem está nos vendo também através dessa live aí, dessa programação, que escute e que venha para terça-feira também aprender, né? Através do estudo, a palavra, para que nós se tornamos capazes de falar a palavra correta e sincera da palavra de Deus. Amém? Amém, amém. Tá, nós temos, então convida já, ministro, convida que nós temos a terça-feira na Escola Profética. Na quinta-feira nós temos o culto da oração e libertação. Chama o povo para vir na quinta-feira, oração e libertação aí. Como é que tem sido a quinta-feira na comunidade cristã? Sim, quinta-feira está sendo uma benção. Em primeiro lugar, eu quero dar a paz do Senhor a todos e uma boa noite a todos que estão nos vendo através da live. Eu quero convidar que as portas estão abertas, seja eles drogados, seja eles com qualquer vício ou problema na família, que venha nesse culto de oração e libertação, que está sendo uma benção, né? Está fazendo a diferença nas quintas e também no sábado também eu quero convidar também, porque nós temos o culto, o derramamento do Espírito Santo, que também é uma benção, que Deus tem honrado a nossa comunidade cristã, que é a Igreja do Amor, e é uma benção e fazendo a diferença em minha vida e na vida de outros. Amém, amém, amém. Amém. Então nós temos aí o convite do ministro Rogério Cipriano, convidando para terça-feira, Escola Profética Samuel, quinta-feira, oração e libertação, e sábado, culto da família, derramamento do Espírito Santo. Todos esses cultos são às 19 horas. É a partir das 19 horas. O ministro estava falando ali a respeito de todos, porque a Igreja do Amor ela não faz acepção de pessoas. Esse é o diferencial. Assim como o ministro Glaucus também ele me notificou ali sobre
É uma igreja que não faça acepção de pessoas. Então não importa qual seja o teu credo religioso, não importa qual seja a tua denominação religiosa, a gente até quer te convidar para te se fazer presente em um dos nossos cultos, para você ser bem recebido. Você vai ver um amor, por isso que a igreja do amor, ela transparece um amor puro, um amor verdadeiro. Lá naquela congregação nós não permitimos mentira, fofoca, vaidade, engano. Ela é repreendido lá na porta já, lá na escada antes de subir. É expressamente proibido pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo não permite que nessa congregação vá mal, que vá pessoas com esse intuito, com mentira, fofoca, engano. Lá o demônio cai por terra, ele é destruído, ele é pisoteado. Tanto na quinta-feira na oração de libertação, quanto no sábado da família do derramamento do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o amor ele tudo suporta, o amor ele tudo sofre. O amor é o diferencial e por isso nós somos a igreja do amor. Eu quero convidar você para sábado, a partir das 19 horas, você vir para esse amor, para essa corrente de amor. Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1036, bairro Centenário. Pastor, onde é que fica isso? Você sabe onde é que é a ABB, Associação Atlética do Banco do Brasil? Tu entrou na ABB, vai ter o condomínio ali onde tem o mercado Bela Vista, tem um mercadinho. Na segunda ruazinha tu entrou, vai ter um refletor bem grande lá com a placa Comunidade Cristã, a Igreja do Amor. Não tem erro. Juscelino Kubitschek, bota no teu GPS aí. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1036, bairro Centenário, a Igreja do Amor. Tu já vai estar conosco lá para louvar e adorar ao Senhor Jesus Cristo de uma forma correta. Então vamos lá, a explicação do segundo tema polêmico dessa noite. Daqui a pouco a gente já está fechando essa live aí numa oração toda especial. Preste atenção então. 2 Coríntios do capítulo 3, no versículo 4, diz o seguinte: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos. Ou seja, nosso próprio mérito não existe. Ah, eu sou, eu faço, eu que aconteço. Não. Tudo que nós temos é Yahuwah de o Eterno que nos deu através de Cristo Jesus na cruz do Calvário e me deu o Espírito Santo qual eu leio, busco a essência da palavra de Deus em mim. Então eu, de mérito próprio, não tenho nada. Sabe o que eu sou? Uma folha seca caída no chão que vai para onde o vento levar. Mas agora entendemos o seguinte, ó. Que aí entendemos que mas a nossa capacidade vem de Deus, é essa capacidade que fala de Deus, ou seja, através do Espírito Santo, teofania de Deus, Espírito Santo que me capacita. É o Espírito Santo que me capacita conforme Ele quer. Diz o seguinte: Ele capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Que nova aliança é essa? A nova aliança do Novo Testamento, sobre o novo pacto, sobre o novo acordo. Então a palavra testamento, pacto, acordo, aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí é que nós começamos a entender a pessoas que não compreendem a essência da palavra de Deus. Muitos dizem aqui que a letra é o que? A teologia, né? Quem já ouviu isso aqui pode dizer para vocês aí. Pode dizer para mim assim. Ó. Todo mundo diz que a teologia ela é a letra. Você já ouviu isso? Ouviu ou não ouviu? Ó, eu sou professor da teologia sistemática e eu já ouvi milhares de vezes em diversas congregações que eu fui, quando eu fui dar estudo, quando eu fui ministrar a palavra, na própria escola bíblica, de diversos credos religiosos, eu sempre ouvi assim: mas lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 6, o Senhor diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então eu não quero ir para a letra, eu quero ir pelo Espírito, porque o Espírito Santo me capacitou, o Espírito Santo é que me enche de sabedoria. Isso é o maior equívoco. Isso é um pensamento de uma pessoa medíocre, um pensamento de uma pessoa pequena, uma pessoa que realmente não quer abrir o seu coração para o Espírito Santo usar, para o Espírito Santo trabalhar, para o Espírito Santo fazer a obra na sua vida. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não... Sabe o que significa teologia? Vamos entender. Concordo com alguns. Tem uma teologia que ela é fraca, tem uma teologia que ela é ineficiente, tem uma teologia que ela não aplica a veracidade de exegese bíblica. Há teologias e teologias. Eu estou falando de uma teologia sistemática que ela proporciona o conhecimento da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, de uma forma correta. Ou seja, de uma forma por exegese bíblica. O que é isso? Interpretação, versículo por versículo, capítulo por capítulo da palavra de Deus. Ou seja, da Sagrada Escritura. Vocês estão me entendendo? E aí eu abro a minha teologia. E aí eu abro
a minha palavra de Deus. E eu escuto a atrocidade de pessoas que se dizem ser conhecedores da palavra de Deus. Primeiro, teologia significa estudo da divindade, ou seja, estudo de Deus, conhecimento de Deus. Ou seja, eu estou estudando Deus, eu estou estudando a minha divindade. O quanto eu entendo da Bíblia, o quanto eu entendo da palavra de Deus, é o quanto eu entendo desse Deus. Então, se eu sei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, eu tenho 100% da mente de Cristo que o apóstolo Paulo destaca na carta de Coríntios. A minha capacidade de evolução em Cristo ela é maior, ou seja, eu absorvi maior conhecimento porque eu li, porque eu busquei interpretação, porque eu vi elementos históricos, eu vi elementos dentro da cronologia bíblica, eu vi elementos que fazem a diferença para entendimento bíblico. Então eu adquiri sabedoria, eu adquiri o Espírito, a minha base do Espírito Santo ela sobe, a minha questão da santidade em Cristo ela se eleva. O meu amigo Sandro Rafael, um abraço, Sandro Rafael, faz tempo que eu não vejo meu amigo Sandro Rafael, um abraço, meu amigo, faz anos, né? Tá mandando aí meu parabéns, Ulisses, pelas palavras, que Deus te abençoe, tu e tua família aí, meu amado, tá? Um abraço mesmo de coração, tu sabe que eu tenho um carinho enorme por ti, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente aí. Então, meus amados, a partir desse momento, a interpretação da palavra de Deus, ela está querendo dizer o seguinte, que a letra, ela era e ela é a letra a lei. O apóstolo Paulo está referindo-se à lei. A lei mata, porque o antigo acordo, o antigo pacto, a antiga aliança, que era a lei mosaica, que nós compreendemos a Bíblia no Antigo Testamento, o antigo acordo, o antigo pacto e a antiga aliança, ela matava. Ela era olho por olho e dente por dente. Daqui a pouco nós temos uma janta, hein, meu amor? Estamos só pela janta, minha esposa. Estou só terminando a live aqui, nós vamos comer uma comidinha. Tem um cafezinho para mim lá ou não? Essa minha esposa é valiosa, essa mulher que vem cá, ela não quer aparecer, ela não quer aparecer. Essa mulher é valiosa. Então assim, meus amados, ó, o bom de a gente sair em casa e fazer a live em casa é por isso, que a gente tem um contato com a família também tá aqui, ó, assistindo, né? É bom ter família, é bom, eu tô com saudade de vocês, da comunidade cristã de estar aí, mas eu volto, já tô voltando de volta para nós estar juntos nessa fé aí, né? Então, para quem não sabe, eu tive Covid, né? Tô em casa 14 dias, mas cura veio do Senhor. Por isso que eu digo, crê no Senhor, será salvo tu e tua casa. A crença no Senhor é isso. É buscar a essência da palavra e a cura vem. Vamos entender então que o complemento de entender que a lei mata, a lei matava, mas o Espírito me dá vida. Que Espírito é esse? Sobre a nova dispensação, a graça. Então eu estou abordando, o apóstolo Paulo está separando o Antigo Testamento do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, muito obrigado, meu amor, que Deus te abençoe, tá bom? O apóstolo Paulo está separando a antiga aliança da nova aliança. O antigo pacto para o novo pacto. Menino, eu quero que tu abra ali junto comigo ali. Tu saiu ao vivo, deu algum problema contigo aí, o ministro Glaucus. Abre para mim depois aí pra gente estar falando sobre esse tema junto para nós fechar. Pra gente falar, também já vou responder a tua pergunta. Abre a janela de novo ali, é possível ou tá com algum problema técnico aí? Tá, ministro Glaucus? Para nós fechar aqui, vou fechar essa explicação aqui, se tu puder abrir a janela comigo ali para nós encerrar e fazer a oração junto aí, tá? Então explicando esse tema, meus amados, aqui, ó, de 2 Coríntios no capítulo 3, o entendimento é o seguinte, a letra ela mata, mas o Espírito me dá vida em abundância. O Espírito Santo hoje, nós sabemos que a morte ela não é física, a morte ela é espiritual. Mas antigamente, durante a lei, ela era física. O filho que não respeitasse pai e mãe era morto apedrejado. Adultério era apedrejado. Quem assassinava alguém era assassinado. Então assim, ó, era olho por olho, dente por dente, isso era lei. E era uma lei que até hoje poderia valer, né? Se valesse até hoje, eu acho que nós estávamos perdidos, nós já estávamos mortos, né? Porque só desobedecer pai e mãe, qualquer palavra fora do contexto tinha que ser na linha, tinha que ser na régua o entendimento da palavra de Deus. E hoje em dia é complicado, né, meus amados? É complicado. Os irmãos não querem ir na igreja. Olha bem como é que é esse povo de hoje em dia. É complicado. Esse povo da igreja hoje em dia é complicadíssimo. O pastor fala uma palavra mais agressiva, né? Vai lá o bispo fala uma palavra agressiva, o presbítero fala uma palavra agressiva. Eu não vou mais na igreja, porque a igreja não é do amor, porque a igreja não me recebe bem. Ou o bispo diz o seguinte, olha bem, o bispo diz o seguinte, tem que se preparar mais, a tua palavra tem que ser com mais essência do que vai ministrar. A palavra de Deus tem que ser com mais veracidade, tu que vai ministrar o louvor tem que ser com mais unção, mas não vou mais na igreja.
Eu não quero mais aparecer na igreja, porque o bispo foi agressivo comigo. Eu não apareço mais lá porque só me maltrato, não é igreja do amor. Nós criamos uma geração, olha bem, nós criamos uma geração de pessoas mimadas. O professor Augusto Nicodemos, o meu professor Augusto Nicodemos disse o seguinte, ó, nós criamos uma geração mimada. Uma geração que só vai para a igreja quando lhe convém. Quando as coisas estão da forma que ele... Mas não, sim. A igreja, ela é do Senhor, não é minha. Não é de ministro nenhum. A igreja é do Senhor. Eu tenho que ir na igreja por causa de Cristo. Eu tenho que fazer a vontade de Cristo, não do meu irmão. Não, a igreja é do Senhor. A vontade de eu servir a Cristo é minha. Eu não tenho que ir lá para olhar para o meu irmão. Eu não tenho que ir lá para agradar o meu irmão. Eu não tenho que... Não. É ou não é, ministro Glauco? Fala aí. Esse povo, essa geração mimica É verdade. aí hoje estão o tempo todo chorando, né? Pode falar aí, ministro. Eu tenho uma pergunta, aquela hora caiu a ligação aqui, bispo, mas graças a Deus deu para voltar. Amém, tamo junto. Eu tenho uma pergunta sobre a letra Mata Espírito Vivifica, né? A qual as pessoas não entendem, né? A Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, correto? Correto, né? Amém. Mas aí vamos Amém, ver amém. quem é a verdade. A Bíblia diz que Deus é a verdade, a Bíblia diz que Jesus é a verdade, a Bíblia diz que o Espírito Santo é a verdade, a Bíblia diz que os 10 mandamentos é a verdade e a Bíblia diz que a palavra é a verdade. Então, se uma pessoa não entende um texto, é porque ela não tem a verdade. E se ela não tem a verdade, ela não tem Deus, nem o Espírito Santo, nem Jesus, nem a palavra, nem os mandamentos. Porque são tudo verdade. Exatamente. Correto? Não. Era essa a pergunta que eu queria fazer. Isso aí que tu colocou agora é o complemento exato da palavra de Deus. Não precisa falar mais. Resumiu tudo, né? Resumiu tudo. Caiu de novo, eu acho que o ministro Glauco está sem manter a transmissão lá, né, ministro? Mas nós estamos na bênção, tá? Isso aí que o ministro falou agora é tudo. Então é tudo. Não tem Deus, não tem Jesus, não tem os mandamentos e não tem palavra. Por quê? Porque não compreende a Sagrada Escritura, não tem compreensão da palavra. Eu fiquei abismado outro dia, vou ser sincero para vocês. Eu fiquei abismado outro dia quando eu fui convidado para fazer isso já faz um tempo atrás, né, quando eu estava ainda na CPAD, no começo da escola bíblica. E eu fui fazer dentro de numa escola bíblica formada de pastores, tá? Tinha 22 pastores sentados para aprender a palavra de Deus. Eu perguntei dentro de uma sala de aula quantos livros tinha a Sagrada Escritura. Quantos livros? Só queria saber, tu podia até olhar, abrir a tua Bíblia lá no começo, vai ter o quê? Aquilo que eu chamo de quê? Aqui, ó, no teu sumário, né? Lá no teu sumário vai ter o quê? Antigo Testamento, Novo Testamento. Eu só queria saber quantos livros tem a Bíblia. Sabe quantos pastores me responderam? Um pastor. Um homem que se dizia pastor, ou seja, um presbítero daí. Porque ele compreendia a palavra. Entendeu? E disse que a palavra de Deus, ela tinha 66 livros, ela tinha 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento. E ainda me complementou melhor dizendo assim, ó, bispo, no Novo Testamento a língua escrita é o grego, no Antigo Testamento a língua é no hebraico com porções no aramaico. E eu disse, correto, tu aprendeu isso aonde? Lá na escola dominical. Aí quando um presbítero fala isso numa sala onde tem mais de 21 olhando para ele, aonde tu aprendeu isso, presbítero? Eu aprendi lá na escola dominical. Quando tu forma 11, eu acho que é por 10 ou 11 anos, a irmã Nina tá aí comigo aí na live, mas tu foi professora há muito tempo de escola bíblica, deve falar aí. Eu acho que quando aos 12 anos sai para a escola profética, né? Entre os 10 e 11 é onde começa a aprender a introdutória bíblica. É como se dissesse assim, ó, tu está saindo do fundamental para entrar no médio, para vocês compreenderem. Então, quando tu já está saindo dessa fase que é de criança e adolescente para começar a aprender a palavra de Deus já na forma de adolescente ali, já de um adolescente para meio adulto, que é a partir dos 12 anos, que é o tempo que já pode se batizar, descer as águas, aceitar Jesus e tal, tu começa a ter uma introdutória bíblica. Tu vai aprender quantos livros tem a Bíblia, de qual é o formato que ela foi escrita, quais são os códices. Tu começa a aprender já a estrutura bíblica, né? Quais são as traduções que existem, Septuaginta, Vulgata, o principal mandamento da Bíblia que você tem hoje na tradução de São Jerônimo, tá?
Então, assim, a diferença entre as Thompsons, né? E por que elas têm. Então, tu começa a aprender entre 11 para 12 anos. Aí tu chega num homem que se diz pastor, empoderado, sou pastor de tal denominação. Quantos livros tu tem na Bíblia? Assim, a ver navio, não sei. Aí eu não consigo compreender como é que eles condenam a teologia. Como é que é um estudo bíblico desse abençoado? Como é que uma igreja consegue crescer ou prosperar com pessoas que não compreendem a palavra de Deus? É a mesma coisa que eu volto a repetir, chego no médico. Doutor, eu estou com uma dor aqui no meu lado, estou com uma dor de cabeça, estou com... Enfim, doutor, o médico olhar para mim e dizer assim, eu não sei o que é, não tenho nem ideia. Aí você vai olhar para o médico e vai assim, mas doutor, o senhor estudou para quê? Eu estou aqui na frente do senhor, o senhor não vai na mão fazer um exame para ver o que eu tenho? E aí vem um entendimento assim, examinar as escrituras. Porque nela tem o quê? A verdade. Aí entra o que o ministro Glaucus falou, uma essência de palavra. Se tu examinar a escritura, nós teólogos, nós bispos, nós pastores, presbíteros, nós diáconos, estudamos a palavra de Deus, nós abrimos a Sagrada Escritura, nós abrimos a Bíblia. E nós começamos a ler nela para ter a veracidade do texto bíblico, para ter nela o conhecimento da palavra. Porque aí sim eu posso falar para alguém, porque eu compreendo, porque eu entendo, porque a minha barra de sabedoria ela subiu. Obviamente o Espírito Santo aumentou dentro de mim. Sabe o que é não extinguir o Espírito? Quem já leu essa palavra, que está lá no livro de Tiago, dizendo não é para extinguir o Espírito. Porque o Espírito, o Espírito Santo pode sair de você sem. Pode sair, pode não ter nada do Espírito Santo sair dizendo que tu é Espírito Santo, que tu é ungido, que tu é... É o que tem acontecido com pessoas que têm se denominado donos da verdade. Que têm achado que são capazes, mas não são capacitados de verdade. Tá bom, meus amados? Então aí, muito obrigado pela presença de todos vocês que participaram conosco em respeito ao texto bíblico, essas duas curiosidades bíblicas aí que eu tinha para trazer para vocês. Nós vamos estar vindo aí em uma outra oportunidade, né? Falar a respeito da palavra de Deus com mais essência, com mais veracidade. Quero agradecer a todos que participaram conosco, meu muito obrigado, aos ministros, a todos que têm feito a diferença na casa do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Eu vou fazer uma oração final agora para agradecimento de vocês. E daí, numa próxima live, a gente vai estar trazendo mais 2 textos da palavra de Deus aí, com curiosidades, né? Que nem o ministro Glauco entrou aí dizendo sobre a pergunta, interagiu com nós, a gente vai estar interagindo junto aí também. O ministro Rogério Cipriano, muito obrigado por todos vocês que estavam conosco aqui na palavra de Deus. Então, assim, vamos fazer uma oração especial. O ministro Glauco está fechando aí, dizendo muitos que se dizem pastor, só querem o título, mas não querem conteúdo, a palavra. É exatamente isso, né? É fácil eu dizer que eu sou pastor, é fácil eu dizer que eu conheço a palavra, que eu tenho o Espírito Santo, que o Espírito Santo desce em mim. O Espírito Santo, ele usa de uma ordem, uma decência, tá? Então, obviamente, quando eu entendo a palavra de Deus e compreendo a palavra de Deus, eu vejo uma pessoa que se diz e não tem ordem e decência, fica evidente que não tem o que? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele trabalha sobre a ordem e sobre a decência. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro histórico de Atos, todas as epístolas paulinas, elas são trabalhadas no contexto sobre o que? Ordem e decência. Sem ordem e decência, não tem como eu conduzir a palavra de Deus. Não tem como eu verificar realmente se é verdade ou se é mentira. Se não tem ordem, não tem decência, eu já posso cair na falsidade, na mentira, no engano. Então é isso aí, meus amados. Muito obrigado por todos vocês. Muito obrigado, irmã Genesi, que participou conosco. Muito obrigado, irmã Silvânia. Irmã Maria, também muito obrigado, irmã Maria, por ter participado aí conosco. Muito obrigado ao Rafael, né, por ter participado aí conosco. A todos vocês que estiveram comigo nessa transmissão, meu muito obrigado de coração. Que Deus continue abençoando a todos. Nós somos a comunidade cristã, nós somos a igreja do amor. Então esses 2 temas aí, espero ter explicado com o maior coração, com o maior amor, tá bom? E amanhã sim, amanhã tem Escola Profética Samuel, amanhã nós estaremos lá. Também a Sônia Pérez, muito obrigado, Sônia, por ter participado conosco aí, de coração, muito obrigado, tá bom? Por estar acompanhando nossa compreensão da palavra de Deus. Nós somos a Igreja do Amor, nós somos na rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1036, bairro Centenário, em Torres. Vocês são nosso convidado especial, vocês virão lá e vão ser amados de uma forma especial demais,
porque nós amamos a todos, nós não fizemos acepção de pessoas, nós somos uma igreja que prega a verdade sobre a verdade que nós conhecemos, é a verdade que nos liberta e nos libertou e libertou a todos aqueles o qual amam de verdade. Tá bom, meus amados? Eu quero fechar com você. Vou botar o meu louvor que eu gosto aqui para fazer o fundo musical final. Para mim, Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. Eu amo esse hino aqui, tá? Porque depois desse alimento agora que a gente comeu espiritual, ó, minha esposa, eu vou ir para o alimento agora físico, depois dessa oração especial. Muito obrigado, meus amados, a todos vocês. Amado Deus, Santo Poderoso de Israel, abençoa, Senhor Jesus Cristo, agora nesse momento, Senhor, para nós fechar essa live, a cada irmão, a cada irmã, a cada pessoa, meu Pai, que esteve acompanhando conosco a Tua palavra, a Tua sagrada Escritura, Senhor, onde nós compreendemos o Teu texto, onde nós entendemos, Senhor, que Tu és Senhor e fora de Ti não há Salvador, que Tu é único, que Tu é verdadeiro, Senhor, continua abençoando, continua prosperando, continua ungindo, Senhor, a cada um, continua dando, meu Pai, sabedoria, continua fazendo eles entender a Tua palavra, para que eles não possam, meu Pai, tropeçar, para que eles não possam cair, mas continuem, Senhor, firme e forte na Tua essência, na Tua palavra, e assim, ó Deus poderoso, nós sempre, meu Pai, estaremos nos Teus pés, aos pés da cruz é que nós vencemos, é o pé da cruz que nós adquirimos, Senhor, a Ti como nosso único Senhor e suficiente Salvador de nossas almas. Obrigado, Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Meus amados, forte abraço a todos vocês, que Deus os abençoe grandemente. Amanhã, terça-feira, nós temos Escola Profética Samuel a partir das 19 horas. Você é nosso grande convidado. Na quinta-feira, o ministro Rogério Cipriano comanda oração e libertação. É fogo puro, né? Quinta-feira. E depois, no sábado, culto da família, derramamento do Espírito Santo. Eu convido todos vocês para estar lá para o fechamento da campanha aos pés da cruz. Forte abraço. Que Deus abençoe a todos. Que Deus realmente venha estar no coração de cada um. Não desista, meu amado irmão. Continua firme. Faça oração. Fica aos pés da cruz. Por mais que o mundo possa cair em cima de ti. Por mais que não tenha saída para nada. Parece que tudo parece complicado e difícil. Continua firme. Continua firme. E eu te convido e insisto, vá a um dos nossos cultos especiais e você será grandemente abençoado e você fará a diferença. Você faz diferença, você é importante, você é especial para esse Deus. Deus abençoe.